Olá, pessoal. Essa é mais uma conversa do autor com a sua obra. Hoje eu estou recebendo aqui no canal meu amigo Marcos Catalã. A gente faz muita coisa junto, vocês vão ver aqui que o meu xará está sempre no canal, participando dos eventos. Ele promove muitas coisas na condição de líder de uma das maiores redes de pesquisa do Brasil e com certeza mais antiga, a Agenda de Direito Civil Constitucional. Só que hoje a gente está aqui para conhecer um pouquinho da pesquisa dele do doutorado. Eu estou me referindo a esse livro. Esse livro aqui chama A Morte da Culpa na Responsabilidade Contratual, está na sua segunda edição. Essa edição aqui feita pela editora Foco. E aqui, pessoal, é uma coisa que raramente a gente vê. A publicação de uma tese acadêmica já não é uma coisa comum. A publicação de uma tese acadêmica que vai para uma segunda edição é algo para se comemorar num país que a gente tem um acesso cada vez menor a obras que não estejam voltadas para a preparação de concursos públicos. E a vantagem de você ter uma segunda edição de um livro desse é justamente ser uma obra com mais maturidade ainda. Então, o autor teve tempo de se afastar da obra, teve tempo de revisitá-la, de atualizá-la, de decidir aquilo que valia a pena aprofundar um pouquinho. E eu já vou começar esse bate-papo, dando as boas-vindas ao meu amigo Catalã, tá? E perguntando a ele o seguinte: a culpa morreu mesmo, meu amigo? Seja bem-vindo, a palavra é sua. Oi, pessoal. Oi, Marcos. Que legal poder estar aqui junto com vocês e fico honrado com o convite e com a possibilidade de falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que tanto prazer me deu em construir ao longo dos 5 anos de doutorado no Largo de São Francisco e de seguir pensando nele. Afinal, esse doutorado começou na década passada. Já se vão 12, 13 anos desde que tudo começou, talvez até um pouco mais. E é um tema do qual não consigo me afastar por completo. Não poderia dizer para você que a culpa está viva de algum modo. Eu não tenho dúvida que, pelo menos no âmbito negocial, ok? No âmbito dos contratos, mais especificamente, não há sentido em falarmos em culpa, seja no âmbito da dogmática jurídica, seja no âmbito da sociologia, seja no âmbito das matrizes filosóficas que, porventura, parecem informar a responsabilidade contratual odiernamente, nos dias de hoje. E é importante deixar bastante claro para aqueles que nos assistem que, quando eu penso na responsabilidade contratual, o meu corte vai para além do contrato, porque ele engloba as fases pré e pós-contratual. Daí que falar em morte da culpa na seara contratual acaba por envolver também, no meu sentir, as fases pré e pós-contratual. Em todos esses âmbitos, quaisquer patologias que possam acontecer no âmbito reparatório, portanto, daquilo que nosso amigo Felipe Peixoto chama de ilícitos reparatórios, afastam o aspecto culpa enquanto fator de atribuição no dever de reparar. Penso, portanto, que não há que falarmos em culpa. E o que o livro mostra? Isso foi a conclusão mais interessante que eu acredito ter alcançado durante a minha tese. Que os próprios autores que afirmam a presença da culpa hoje são os grandes responsáveis por tê-la matado. Portanto, o homicida não sou eu. Eu apenas contei a história. Eu sou apenas o mensageiro. Você é quase legista, meu amigo. Você está constatando o óbito. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente não tem vácuo no mundo jurídico. Quando uma coisa é retirada de cena, normalmente a gente coloca outra no lugar. Se a gente tem uma situação de um ilícito contratual e não se deve perquirir culpa, o que é que a gente coloca no lugar? Como é que a gente avalia esse descumprimento negocial? Muito bom, Marcos. Eu fui buscar isso num alemão chamado Niklas Luhmann, que traz entre nós a ideia de confiança. Mas é claro que eu não posso trazer isso só numa dimensão de um sociólogo, de alguém que se propôs a construir uma teoria de tudo, literalmente. A tese de Luhmann, a principal tese, era construir uma teoria sociológica que englobasse todas as questões. Precisei trazer isso para o direito. Como é que eu aloco isso numa metáfora que me parece possível? No contexto daquilo que eu chamo a lógica do Pequeno Príncipe. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. O exercício de liberdades com responsabilidades. Na seara negocial, isso me parece muito razoável. Por quê? Na medida em que eu exercito liberdades,
liberdades ligadas a promessas negociais, desde a fase pré-contratual, passando pela fase de promessas que eu fiz e foram aceitas. E que, eventualmente, mesmo na extinção esperada, natural do contrato, se projetam em alguma medida para o futuro, os deveres na seara pós-contratual, na medida em que eu exercito a minha liberdade, uma liberdade que não sou obrigado a exercer, e desperto a tua confiança, desperto a confiança daqueles e daquelas que estão nos escutando neste momento, eu passo a ser responsável por satisfazer esta confiança legítima. E na medida em que não o faço sem uma justificativa extrínseca à minha conduta, se há dano, esse dano precisa ser reparado. Daí que eu vou buscar na confiança o fundamento filosófico contemporâneo do dever de reparar danos havidos na seara contratual, mais uma vez, entendido o âmbito contratual como algo que engloba as fases pré e pós-contratual. Esse foi o grande insight que eu tive, confiança, mas uma confiança derivada do exercício de liberdades em concreto. E aí, para quem não está familiarizado com a teoria contratual contemporânea, ele vai abrir o Código Civil, vai procurar na teoria geral dos contratos e vai procurar a palavra confiança. E a pergunta é, qual é o fundamento? O fundamento é uma regra, o fundamento é um princípio? Onde é que você situa a confiança no nosso sistema, amigo? Muito bom, tua pergunta é fantástica e ela está ligada intimamente à liberdade que na seara negocial pode ser compreendida no âmbito da autonomia privada. Eu posso trabalhar aqui, por exemplo, a um autor que me agrada muito, com Emílio Betti, e que no Brasil é extremamente bem traduzido, e traduzido também para além de uma tradução literal de obras, não é isso que ele fez, pelo professor Antônio Junqueira de Azevedo. Então, a autonomia privada pensada nessa perspectiva. Posso trabalhar com o Ferri, que também tem um trabalho magnífico a respeito de autonomia privada. Então, o fundamento eu vou encontrar no exercício dessa liberdade que na seara negocial transforma-se em autonomia privada. Eu não acho, de fato, a palavra confiança no código. Há autores que a derivam da boa-fé. Isso não me parece possível e a minha justificativa é histórica. Bona fides, antes de ser bona fides, é fides bona, e antes de ser fides bona é simplesmente fides. Portanto, eu faço uma desconexão. Embora grande parte da literatura jurídica no Brasil, o que acaba incluindo autores de peso, como a professora Judite Martins Costa, vão dizer que a confiança teria sua manjedora na boa-fé objetiva. Essa pode ser uma resposta, embora particularmente eu não concorde com ela, eu prefiro trabalhá-la no âmbito de uma liberdade situada, que ao ser exercida, cria expectativa legítima no outro. Portanto, a construção é teórica. Perfeito. E aí, nesse raciocínio, para quem está ouvindo a gente, quando a gente pensa no vínculo negocial, a gente coloca a vontade no centro. A vontade, para mim, é elemento cerne do negócio jurídico. Só que acontece que essa vontade tem limites. Então, a gente tem que enxergar que na relação negocial, e desde a fase do primeiro contato, como você mencionou aqui, eu passo a ter incidência de normas que independem da vontade da gente. Tá? E por que eu estou trazendo essa discussão? A tese tem como ambiente aqui o mundo da responsabilidade. Então, se eu estou no mundo da responsabilidade, eu estou imaginando que alguém fez uma promessa, alguém celebrou um negócio e aquela promessa não foi atendida da forma como foi combinada entre as partes. E a gente vive numa eterna discussão. A gente só raciocina, parece de um jeito maniqueísta. Ou está certo ou está errado, ou está solvente ou está insolvente. A gente vive no paradoxo das dicotomias, a gente não consegue superar isso. E nesse campo aqui, a dicotomia é o mundo da responsabilidade negocial, do mundo da responsabilidade extranegocial, ou contratual, extracontratual, na linguagem corrente. Faz sentido, amigo, a diferença? Não faz sentido? Qual é a utilidade prática hoje, 2020, no meio da pandemia, da gente conversar sobre essa dicotomia? Como é que você enxerga isso? Pois não dá para dizer, no meu sentido, que ela não esteja presente em alguns poucos momentos da nossa dogmática codificada. Me parece bastante claro que existe uma diferença de regimes jurídicos no que diz respeito à responsabilidade contratual e à responsabilidade extracontratual, ou negocial e extranegocial. A gente vê isso, por exemplo, especialmente quando exploramos a responsabilidade pré-contratual.
Qual é o regime jurídico da responsabilidade pré-contratual? E as implicâncias práticas são bastante grandes quando eu olho mais uma vez para o nosso direito codificado. Por exemplo, a questão do prazo para exercício das pretensões. Quer dizer, o prazo em que hão de prescrever as pretensões à reparação de dano no universo extranegocial ou no universo negocial. E a fase pré-contratual? Como deverá ser tratada? Esse prazo vai ser o de 3 anos? Ou esse prazo será o prazo geral de 10 anos, já que eu não tenho um tratamento específico para responsabilidade contratual? E nesse ponto, particularmente, eu concordo com o STJ. Agora, eu não tenho dúvida, Marcos, não tenho dúvida de que a unificação de respostas, como parece ter acontecido no âmbito do direito do consumidor, facilitaria muito a solução de um sem número de questões práticas. Porque se nós que estudamos com seriedade essa matéria há 25 anos, pelo menos, tá? Eu comecei minha graduação em 1991, uns anos de um pouco de diversão. Eu estava me alfabetizando, mas tudo bem, vamos prosseguir. Estudo sério são 25 anos, pelo menos. Tá? É por aí. Se estudamos com seriedade essa matéria há 25 anos e ainda temos algumas dúvidas, eu fico imaginando o advogado que vive no interior, com dificuldade de acesso a obras jurídicas, com as livrarias que vão fechando dia após dia, com a falta de tempo para se dedicar aos estudos, com a falta de dinheiro para contratar um expert para um parecer. E mesmo aquele que está na capital, com todos os movimentos da capital que não conseguem se dedicar, como é que ele lida com essas questões? E muitas vezes a escolha equivocada do advogado repercute no direito do cliente, que não poderá ser satisfeito ao final da demanda, numa ação julgada eventualmente improcedente. E aí você veja, a gente tem discussões no STJ sobre regime de incidência de juros, se começa da citação, se começa do fato danoso. A gente tem discussões em relação à prova, de você, para aqueles que ainda admitem culpa, de você entender que a culpa está presumida, em vez de trabalhar a superação da culpa. A gente vai ter discussões que, essa eu acho uma discussão relevante, sobre a possibilidade ou não de você prefixar as consequências de um inadimplemento negocial. Então, o exercício da autonomia de se criar uma cláusula penal no contrato, de se prever o que pode dar errado. Imagine a vantagem que é para quem está vivendo agora esse momento de incerteza, ter redigido um contrato 2, 3 anos atrás que mencionava situações de caso fortuito de força maior no negócio. Então, nesse aspecto, eu enxergo uma diferença funcional ainda. Mas, pegando o gancho do que você disse, quando eu coloco na balança os prós e os contras, e a gente pensa que se o Brasil passasse para um regime só, para um entendimento só, era muito mais fácil para a população em geral entender qual era a regra do jogo, eu acho que, para mim, eu ainda estou convencido que o melhor caminho seria da superação da dicotomia, embora eu concorde com você que ela não aparece ou que ela não acontece ainda. E eu queria saber como é que você enxerga, dentro do raciocínio da tese, aquela clássica distinção entre deveres gerais, ou deveres laterais, ou deveres anexos, tá? Que para mim são deveres de proteção, tá? E deveres relacionados à prestação em si, ao pagamento, à entrega do bem. Como é que você enxerga essa dinâmica, esse diálogo entre esses deveres, amigo? Bacana. E antes de responder essa questão, que me parece extremamente pertinente, só reforçar que a dicotomia hoje, obrigação, responsabilidade contratual, responsabilidade extracontratual, negocial e extranegocial, envolve ainda discussões como obrigações de meio de resultado. Que, no meu sentir, também já não tem sentido algum em serem sustentadas. Aqui eu sigo aquilo que me parece pensar o professor Paulo Lobo, porque eu não tenho um lastro científico que permita essa diferenciação. Então, quiçá pudéssemos caminhar rumo aí a uma unificação de regime, ônus probatórios. E, aliás, quando a gente fala em obrigações de meio de resultado, elas são extremamente maltratadas pelos nossos tribunais também. Então, há uma outra questão paralela aqui que rende uma nova conversa, talvez uma nova tese. Com certeza. De qualquer sorte, quando você fala de deveres de conduta, esse é um tema, infelizmente, pouco trabalhado também na nossa literatura jurídica. Você é uma das pessoas que faz isso bastante bem. Eu gosto muito do teu artigo publicado na Revista Federal do Paraná sobre obrigação como processo, em que isso é tratado. Mas é preciso a gente entender que pensar o processo obrigacional, pensar a relação jurídica obrigacional,
É pensar algo que caminha no tempo e no espaço, tendo em vista algo que foi, em princípio, projetado negocialmente. Algo que foi desenhado pelas partes em um determinado contrato. Como ensinava o professor Clóvis do Couto e Silva, o adimplemento, o pagamento, portanto, o cumprimento de um contrato, né, é possível dizê-lo dessa forma, atrai e polariza o processo obrigacional, é o seu fim. Fim, momento final, põe fim ao contrato, ainda que porventura possam existir alguns deveres que se arrastam para além disso, como o fantasma acompanha Hamlet. Mas fim também finalidade. E talvez antes finalidade do que momento final. Então, todo o processo obrigacional, e a dogmática bem escrita mostra isso com clareza, ele atrai o pagamento. As regras pensadas para o pagamento, eu acho que o livro das obrigações é um dos mais bonitos do Código Civil, um dos mais lógicos. Elas empurram a conduta das partes, ela impulsiona a conduta das partes, tendo em vista o adimplemento. Bom, então quando eu olho para este dever, e gosto muito de explicá-lo a partir da causa do contrato, então, em uma compra e venda, o que se busca a troca objetiva entre dinheiro e um bem. Móvel, imóvel, atual ou futuro, tangível, intangível, isso pouco importa. Mas a causa da compra e venda, objetivamente, é a troca de dinheiro por um bem. Esses são os deveres de prestação na compra e venda. Pague o dinheiro, entregue a coisa. Mas esses deveres por si só não bastam. Eu tenho outros deveres que particularmente trato como deveres gerais de conduta, mas consigo concordar contigo também que podem ser pensados como deveres de proteção. Afinal, eu informo visando a proteger a relação negocial. Eu mantenho sigilo quando necessário, visando a preservar a relação negocial e as partes envolvidas na relação negocial. Eu coopero, colaboro, auxilio, não só por uma iniciativa cristã, mas porque existe um dever de cooperação derivado do que é agir de boa fé. E o que é mais interessante no âmbito desses deveres, e isso me ajuda muito também a estruturar a tese, Marcos, é o seguinte, é que eles estão situados, para mim, no universo da autonomia privada e não mais daquela vetusta, antiga, velha autonomia da vontade. E a mudança de paradigma é extremamente importante, porque no âmbito da autonomia da vontade, que ficou lá no século XIX, só havia dever nascido da manifestação de vontade. No âmbito da autonomia privada, é evidente que o dever gestado contratualmente haverá de ser respeitado, mas para além deste dever, há outros. Que eu vou tratar, e aqui é uma questão terminológica, como dever geral de conduta. Há quem diga que é dever lateral, há quem diga até mesmo que é dever colateral. Bom, aí cada expressão pode eventualmente merecer a sua crítica. E por que eu digo que isso me ajudou muito a gestar a tese? Porque muitas vezes eu desconheço esses deveres e só vou percebê-los depois da sua violação, depois do seu desrespeito. Ora, como trabalhar com prudência, que é uma das formas de evitar aquilo que se chama comportamento culposo, se eu sequer sei, muitas vezes, como devo agir? Eu não estou pensando no universo empresarial, com a sua expertise, com os seus técnicos. Eu estou olhando o cidadão que está nos ouvindo nesse momento. Quando contrata, o que ele precisa realmente oferecer para além daquele bem jurídico que foi contratado, para aquele dar, fazer ou não fazer, mais ou menos extenso, mais ou menos projetado ao longo do tempo, por mais ou por menos tempo, para além daquilo. Há outros deveres que se manifestam a depender do contexto contratual específico. O professor Eduardo Bussata me fez pensar isso certa feita. Nosso amigo lá do Paraná. Olha, existem deveres que eu só percebo que existem depois da sua violação, depois do seu desrespeito. E boa parte da literatura jurídica, dos leading cases, como o caso Luff, por exemplo, ou o caso do linóleo, sim, especialmente o caso dos tapetes de linóleo, mostram isso pra gente. Não dá como trabalhar uma culpa que só pode ser subjetiva.
Não é possível trabalharmos no que a tese mostra, e por isso que eu disse que os autores que escrevem sobre a culpa, sobre as transformações da culpa, são os grandes responsáveis pela sua morte, é que me parece não ser possível sustentar uma noção normativa de culpa, porque ela acaba se confundindo com imputabilidade, com a antijuridicidade na conduta. Dizer que há culpa na mora não é dizer que há culpa, que há simplesmente uma inobservância imputável. Acho que essa é uma distinção que a gente precisa trabalhar mais, principalmente na graduação. Eu tenho visto a gente ter dois patamares de explicação. Um patamar para quem está começando, e parece que quando você chega na pós-graduação, se abre um universo e você descobre que não era exatamente aquilo que o professor da graduação colocaria. Por falta de tempo, falta de preparo. Vamos pegar a sua referência a deveres gerais. A gente fala de deveres gerais e por que deveres gerais? Porque estão no texto da lei, porque são de imposição obrigatória. Mas quando você usa a expressão dever anexo, dever lateral, parece uma coisa menor, tá? E entre algo que depende exclusivamente da promessa do outro e algo que depende de imposição da lei, que aí tem heteronomia, não é autonomia, eu acho os deveres gerais muito mais fortes, tá? Só que ainda tem gente que acha que falar de dever geral é ter uma visão romântica do negócio. Ainda tem gente que a ficha não caiu, que a gente deixou de ter um mundo estático e passou a ter um mundo cada vez mais dinâmico e complexo. E essa teoria de interpretação contratual vai avançando em relação a isso. Tem vários capítulos no livro. Eu acho que a divisão que você fez aqui dos tópicos ajuda a quem está procurando algo específico, ajuda um profissional que vai fundamentar uma petição. E uma dos tópicos do livro fala justamente sobre a confiança como fator de imputação do dever de reparar os danos contratuais. Você acabou de falar da distinção da culpa normativa da imputação. Como é que você enxerga isso? Ou seja, eu lhe perguntei no começo que a gente não tem um vácuo, se a gente tira a culpa da equação, você colocou a confiança no lugar, mas como é que como é que você faria? Eu daria exemplos concretos de aplicação da confiança como fator de imputação para a responsabilidade contratual, amigo. Ótimo. Antes de pensar no exemplo, é importante fazer um pequenino caminhar histórico para mostrar também o porquê dessa escolha. Nós não temos dúvida que a construção ou a vivificação dessa dimensão subjetiva da culpa ganha muito corpo com a literatura canônica que se desenvolve ao longo da Idade Média. Ok? Portanto, culpa é uma noção cristã. Não é uma noção romana. Ela começa com Bizâncio, e vamos lembrar que o Império Bizantino, no final, aliás, durante todo ele, tá? Ele foi um império cristão, portanto, o final do direito romano já é um direito cristão, ok? E é essa literatura jurídica que vivifica, que dá força à culpa. Quando a modernidade afasta a presença filosófica de Deus, ok? Quando a gente vê, portanto, Descartes, Francis Bacon e tantos outros orientando o pensamento científico e cada vez menos permitindo que se fale naquela dimensão metafísica de construção de saberes, a culpa se mantém. Portanto, o fundamento filosófico da culpa é a ideia de pecado. Em outras palavras, se você prometeu algo e não cumpriu, você mentiu. Quem mente peca, quem peca vai passar o resto da vida abraçado em Mefistófeles. Só que com a transição do justnaturalismo para o justpositivismo, para os positivismos que criam as codificações, seja o exegético na França de 1804, seja o normativista, que me parece estar ali no BGB em 1900, os dois grandes códigos que são referência para nós, para o Código Bevilacqua especialmente, do qual acaba derivando o Código Reale, esse fundamento se perdeu, ficou ali apagado. Não me parece possível, portanto, a gente ter um fundamento metafísico, não estamos aqui questionando a fé de ninguém, apenas trabalhando cientificamente, um fundamento que não tem prova, que não pode ter prova científica à vontade de Deus, para resolver questões da nossa ciência. Bom, tirei a culpa, precisava botar alguma coisa no lugar, né? Volto a insistir, esta confiança deriva do agir alheio.
Portanto, ela está situada no âmbito da alteridade, de um exercício de liberdades em comunidade. Nosso amigo professor Laurício tem trabalhado bastante bem essa questão a partir de uma autora canadense chamada Jennifer Nedelski, né? Uma liberdade necessariamente situada. O que se faz hoje, e me parece que fazemos isso de alguma forma correta, não pensamos o exercício de liberdade simplesmente como abstrações. Não pensamos o exercício de posições jurídicas como abstrações. Necessariamente precisa haver um diálogo entre este exercício e o mundo fenomênico. O olhar para o concreto. Aliás, a própria interpretação do direito pressupõe necessariamente um caso que o anteceda. Nesse ponto, particularmente, eu não consigo concordar com a abstração ou as abstrações que normalmente informam o pensamento dogmático, porque eu preciso olhar, construir sim uma boa dogmática, mas olhando para o fenômeno concreto. E por isso eu volto a insistir na lógica do Pequeno Príncipe. Tu te torna eternamente responsável por explicativas. Provoquei-o. Está bem. Exerci a minha liberdade. Despertou uma expectativa que pode ser considerada legítima em você. Cumpra. E no limite, chá Coscarque emagrece mesmo. Perfeito. Se eu disse que se você tomar meio litro desse chá todos os dias, você vai emagrecer e não disse mais nada, e se isso não acontecer, ainda que você siga comendo 2 ou 3 bolos por dia, bom, existe alguma dimensão de responsabilidade no exercício dessa liberdade. Se a sanção vai ser negocial ou precisa ser imposta no âmbito administrativo, a gente pode conversar isso em matéria de proteção do consumidor. Então, as escolhas que vão ser feitas também, a gente pode vir e conversar posteriormente. Mas esse me parece um bom exemplo, não só este, mas a publicidade de um modo geral. Nós vamos sendo seduzidos por meio da publicidade. E me parece que não cabe mais aquela ideia, mas você acreditou realmente nisso? Mas sim parar para trabalhar com o que é legítima expectativa. O que só pode acontecer também de forma situada. Quem são as personagens envolvidas nessa situação? Por quê? Porque tem muita gente que acredita que o chá Coscarque emagrece mesmo. E não só o chá Coscarque, tantos outros programas de emagrecimento que nós vimos na televisão ao longo dos anos 90 e 2000, com gente que está na TV trabalhando até hoje. Faça esse programa. Tome esse produto, tome esse chá. Mas será mesmo que isso acontece só desse jeito? E você levantou uma bola que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui. Eu estou estudando direito do consumidor, eu abro lá o CDC, vou lá para o artigo 14, aí vejo a relação de um arquiteto com o seu cliente, do médico com o seu paciente, e vejo lá que eu estou diante de um profissional liberal, e eu fiz um contrato com esse profissional, ainda que verbal, mas eu tive no consultório, eu paguei a consulta, eu assinei o contrato do cara que vai projetar a minha casa, e aí ele provoca um dano para esse consumidor que ele contratou. E aí o CDC fala de culpa. Aí a pergunta é, a tese é para o Código Civil? A tese também envolve o Código Consumidor? Ou essa dicotomia que a gente trabalha tanto no Código Civil, como você já mencionou aqui, é irrelevante para o Código de Defesa do Consumidor? Para aquele que vai ler o seu livro e depois vai abrir o CDC e vai encontrar o artigo 14, como é que você explica para ele esse contexto, esse cenário? 2 amigos nossos que são professores na Federal de Pernambuco me disseram certa feita, me perguntaram certa feita, onde está situada a sua tese? Nos termos que você tem me provocado a pensar agora. E eu disse, me parece que minha tese está no âmbito da teoria do direito. Eu vou olhar para contrato de trabalho, eu vou pensá-lo dessa forma, eu vou olhar para os contratos de consumo, eu vou pensá-lo dessa forma, eu vou olhar para contratos civis, eu vou olhar para contratos administrativos, eu vou olhar para termos de ajustamento de conduta em razão de danos ambientais, que tem uma dimensão contratual também. Está bem? Então, veja, a palavra culpa está escrita não apenas no artigo 14 do CDC, como em diversas passagens do Código Civil. E na tese há um capítulo dedicado a isso para dizer onde se lê culpa, leia-se imputabilidade. Porque na medida em que a literatura jurídica fez esse esforço de objetivação da culpa, ela deixou de ter ontologicamente aquilo que necessariamente deveria ter. Tá?
A culpa só pode ter essa dimensão subjetiva. E aí começam a surgir expressões, algumas delas teratológicas. Culpa objetiva, culpa normativa. Tudo isso é manifestamente contraditório, não se sustenta. A grande discussão bom, uma delas, quando eu olho para o mundo prático, isso segue no discurso. O que é pior, aquela culpa que está lá no artigo 14 do CDC, como é que ela opera? Quem é que tem o ônus probatório? Ela se manifesta em qualquer situação de profissão liberal, em qualquer tipo de dever jurídico assumido pelos profissionais liberais. Evidentemente, para mim, ela não se manifesta em situação nenhuma. Mas para quem acredita nessa tese, em que contexto ela vai se manifestar? Se tiver alguma utilidade para aqueles que acreditam, ela tem que ser muito limitada. E, infelizmente, não é isso que a gente percebe enquanto leitura dada pelos nossos tribunais, que acabam o quê? Generalizando o uso. Afinal, está na lei. E eu, magistrado, isso é psicanalítico, não é? Não quero carregar a culpa de ter que fazer uma escolha diferente daquela que está contida na lei, pouco me importando qual seja o resultado. Isso, eu estou de acordo com você. E é difícil você explicar para quem está começando que eu tenho culpa presumida, e eu tenho dolo, e aí a pessoa começa a perguntar o que é culpa presumida, e aí ela olha para a culpa presumida, ela olha para o dolo e diz assim, mas e tem diferença? Tem diferença prática? Como é que eu enxergo isso? A minha sensação, às vezes, é que a gente continua utilizando estratégias que foram criadas justamente para tentar resolver o problema da culpa que a gente tinha lá atrás. Tá? Então, a estratégia foi criada, a gente se afeiçoou à estratégia, a gente não quer abandonar aquilo, tá? E aí a gente continua se referindo à situação. Mas não só tem esse ponto problemático do artigo 14, tem o ponto problemático também do artigo 944, no parágrafo, tá, que permite o juiz reduzir equitativamente o valor da indenização. E ali, e tem uma discussão tremenda sobre a aplicação do dispositivo, não está claro se para responsabilidade contratual ou para ser responsabilidade extracontratual. Você já falou do artigo 14. Tá? Se alguém fosse ler aqui e te perguntar sobre o artigo 944, da possibilidade do juiz de equidade para reduzir o montante da indenização, e aí ele menciona, levando em consideração o grau da culpa do ofensor, como é que a gente lida com esse dispositivo? Marcos, ali me parece que há um problema sério de redação, ok? Se consciente ou não, eu não sei dizê-lo, ok? Eu nunca consegui parar para fazer um mapeamento da construção histórica desta regra. Isso rende uma belíssima pesquisa, isso rende um belo artigo. Eu não consegui fazê-lo ao longo da minha vida, mas ali me parece que eu tenho um problema sério de redação. E, portanto, esta escolha, esse equilíbrio que vai se buscar na quantificação do dano não vai ser promovido em razão de maior ou menor culpa. Mormente quando eu olho para uma figura que foi, mais uma vez, objetivada. Culpa, na boa parte dos manuais você lê inobservância de dever de conduta. Opa! Será? De qualquer sorte, me parece que ali a questão é referente à causalidade. O quanto um e outro concorreram para a ocorrência do dano. E um bom perito, em boa parte das situações, vai conseguir dizer com precisão o quanto um e outro concorreu para aquilo. É evidente que esse perito variará dependendo da situação concreta. E é evidente que o nosso judiciário não tem estrutura para nomear peritos em cada situação em que eu possa falar em concorrência de condutas, portanto, em concausalidade para a manifestação do dano. Mas nós não podemos dizer que a ausência de uma solução prática razoável tem a força suficiente para alterar o sentido, o melhor sentido que pode ser atribuído a uma regra jurídica. Perfeito. E já para a gente se caminhando para o encerramento daqui, a ideia não é esgotar o livro, a ideia é deixar as pessoas curiosas para conhecer a proposta do livro. Você também acena aqui com perspectivas para o futuro. Você fala de novas fronteiras para a responsabilidade contratual. Nunca se falou tanto de futuro, nunca se falou tanto de perspectivas, nunca se falou tanto de incerteza
Como é que a tese contribui para isso, para esse cenário? E o que é que você enxerga de perspectivas para esse futuro da responsabilidade contratual? Marcos, se eu conseguir ver em vida, nas salas de aula, esta ideia de culpa morta sendo ensinada com tranquilidade, eu já ficaria bastante feliz, ok? Estou perto dos 50, espero poder viver mais 25, 30 anos. Portanto, se dentro de 3 décadas eu observar uma parte desse trabalho reverberando, repercutindo de fato dentro das salas de aula, eu vou ficar bastante feliz. Porque o que é interessante, chega a ser paradoxal, que eu, como professor de direito civil e que sou apaixonado pelo direito das obrigações, muitas vezes tenho dificuldade de convencer os meus próprios alunos na utilização da terminologia. Porque eu passo o semestre falando fato imputável, fato não imputável, né? Vamos explorar os artigos 234 e seguintes. O livro das obrigações começa ali no 232, 233. Então, segunda, terceira semana de aula, eu já estou falando disso. Chegando no final do semestre, na hora de avaliar, teve culpa, não teve culpa. Porque, é claro, todos os livros seguem reproduzindo uma ideia que eu mostro cientificamente que não tem mais sustentação. Talvez se eu conseguir mexer um pouquinho nessa estrutura, eu já vou ficar bastante feliz. E é evidente, quando a gente olha para um futuro que já se apresenta entre nós, com inteligência artificial, ainda que num nível muito, muito, muito soft, tá? Não há nada do que se projeta de inteligência artificial hard no nosso dia a dia. Mas ela já está ali. E de carros autômatos, de robôs. Que sentido há em retomarmos um argumento que deriva de comportamentos humanos, em razão da nossa condição, como diria Nietzsche, demasiadamente humana, para avaliarmos eventual responsabilidade por danos provocados, literalmente, por máquinas, por programas de computador. E, infelizmente, isso se percebe nas discussões cotidianas. Na América do Sul e na Europa, segue-se falando responsabilidade em acidente para o carro autômato. Vamos aferir a culpa. Mas que sentido há nisso? Quer dizer, um mundo que cada vez mais promete a robotização, a automatização de uma série de processos, seguir pensando num paradigma que foi feito para enviar as pessoas para o inferno, não tem sentido nenhum. Acho que a gente tem que começar a trabalhar muito mais nexo de imputação, abandonar um pouquinho e separar nexo de imputação, de nexo de causalidade, separar a noção de culpa. Eu acho que as palavras acabam, Marcos, se confundindo. As pessoas misturam indenização, ilícito e compensação, dano, como se tudo fosse sinônimo, como se tudo fosse a mesma coisa. A gente tem uma tendência enorme de, nas petições, os advogados, na prática, não fazer a distinção de quais são as armas do jogo, que regime ele escolhe. Se a gente vive uma realidade jurisprudencial dicotômica de um campo contratual e extracontratual, se seleciona textos, se seleciona arestos de jurisprudência sem parar para pensar se aquele caso diz respeito ao regime de responsabilidade que está se adotando naquele caso concreto. Às vezes eu pego petições e o cidadão tem um raciocínio esquizofrênico. Ele faz referência à responsabilidade extracontratual, depois ele pula para a contratual, ele volta para a extracontratual, como se estivesse tudo muito bem, tudo muito tranquilo, e tem uma impossibilidade lógica intrínseca ao raciocínio que ele está apresentando ali, que a gente precisa definir. Eu acho que trabalhos como o que você fez aqui colaboram com isso. Independente da pessoa concordar ou não com você, tem um mérito aqui no trabalho que ninguém vai lhe tirar. É a análise crítica do estado da arte da nossa jurisprudência, da nossa doutrina. Eu acho que isso, só por isso, se não fosse pelos outros métodos do trabalho, já valeria a pena a leitura do livro. Porque ele vai convidar você a rever seu ponto de vista, vai refletir sobre as consequências do seu agir em relação a esses conteúdos, amigo. E você está de parabéns por conta disso. Eu queria te agradecer pela participação aqui. Tá? O livro se encontra no site da Editora Foco, vocês podem encontrar ele facilmente lá. E vocês também têm o material do professor Marcos Catalã no academia.edu, tá? No grupo de pesquisa, no TSD, nas agendas de direito civil constitucional, tá? Além das faculdades onde ele costuma atuar. Meu caro, suas palavras finais para quem hoje vai começar a estudar responsabilidade contratual.
O que é mais importante a pessoa ter em consideração? Seriedade, foco, foco, foco e foco. E ajuda dos seus professores para que escolham os autores certos. Tá? Hoje, a internet nos permite acesso a muita coisa, a muito material de qualidade, mas também há muito material sem qualidade. Lembrando aqui Humberto Eco, a internet deu voz a todas as pessoas. Tá? Algumas que escrevem com a autoridade de anos e anos e anos de estudo, e outras que escrevem com a arrogância e a petulância de quem acha que é o senhor do universo. O grande conselho que eu deixo, portanto, é busque selecionar os melhores autores, compre livros olhando as referências que foram citadas. Então, quando vou comprar um livro de um autor desconhecido, a primeira parte que eu olho ao abri-lo são as referências. Que autores ele leu? E busque identificar ali se os autores são sérios, se há clássicos, se há contemporâneos, se há várias páginas de bibliografia ou apenas 2 ou 3. Então, esses são pontos bastante importantes. E se alguém for me dar o prazer de me ler, me encaminha um e-mail, marcoscatalan@uol.com.br, ou me adicione no Instagram, marcoscatalan1973, é o ano do nascimento, 1973, porque eu tenho um cupom de desconto para você. E, de repente, você consegue um desconto bacana aí para poder ler meu trabalho. E vou esperar a crítica. Sabe o que você me fez lembrar agora? Logo que foi publicada a primeira edição deste livro, alguém faz um post num blog. Acabei de comprar esse livro, discordo de ponta a ponta, embora não o tenha lido. Eu falei, calma. Então, para responder finalmente a sua pergunta, leia tudo que você achar que tem qualidade que chegar às suas mãos e leia com um olhar crítico. Busque dialogar com os autores. O professor Marcos e eu estamos super à disposição de vocês, de quem quer que venha a nos encontrar aqui para a gente seguir dialogando. Deixo um abraço fraterno, obrigado pela oportunidade, por essa conversa super gostosa. É isso, amigo. Foi ótimo, tá? A gente vai fazer outros projetos aqui no canal. Vou me despedindo do pessoal por enquanto. Até a próxima. Obrigado aí pela audiência de vocês.